Boa noite a todos. Muito obrigada por mais uma vez poder participar junto com os irmãos de Caravana do Conselheiro na prece de abertura. Vou fazer a prece da gratidão. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo o que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. Deus de misericórdia e de amor, muito obrigada. Abençoe a todos nós, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Boa noite, Caravana do Amor. Estamos mais uma vez reunidos nesta noite para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos nos deter ao capítulo 27, itens 5 e 6, a eficácia da prece. E já começamos trazendo um questionamento. Há diferença entre orar e rezar? Quem ora, reza, quem reza, ora, é a mesma coisa. E nós fomos buscar no livro Pegadas do Mestre, do Espírito Vinícius, que ele diz que é fundamental nós entendermos, fazermos essa distinção entre rezar e orar. Vinícius nos diz que rezar é repetir palavras, segundo uma fórmula determinada. Reproduzir eco como que a brisa dissipa, como sucede a voz de um sino que no espaço espraia e morre. Já orar para ele é sentir. E o sentimento é intraduzível. Eu não posso dizer para vocês o que eu estou sentindo. Eu posso tentar demonstrar, eu posso tentar qualificar esse sentimento, mas é intraduzível. Ele é meu, ele é único. E ele acrescenta: não há palavra que o defina com absoluta precisão. O mais rico vocabulário do mundo é pobre para traduzir a grandeza de um sentimento. Não há fórmula que o contenha, não há molde que o guarde, não há modelo que plasme. Orar é irradiar para Deus, firmando desse modo nossa comunhão com Ele. A oração é o poder dos fiéis. Os crentes oram. Gente, isso é muito profundo. Quando ele diz que orar é irradiar para Deus. Para eu orar, eu tenho que emanar para o alto o meu sentimento. É muito profundo. Realmente não dá para a gente descrever o que sente naquele momento em que está se conectando com Deus, com a divindade maior. Não é inexplicável.
E ele ainda diz mais, ele diz que a oração é o poder dos fiéis. Porque essa conexão, essa sintonia é que vai me dar força, resignação, coragem, certeza da presença da espiritualidade maior, certeza da intercessão de Deus nas minhas questões, no meu caminhar. E ele diz mais, ele diz: os crentes oram, aqueles que creem realmente em Deus, eles oram, ele busca a sintonia com Deus, ele busca estar com o mais alto, com fervor, com todo o seu sentimento, com todo o seu coração. E o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz um versículo de Marcos, que está no capítulo 11, versículo 24. E ele diz assim, Marcos: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter e que assim vos sucederão. Então, quando Marcos nos diz isso, a gente, baseado na explicação de Vinícius, entende por que tudo que eu pedi ao Pai orando, eu vou alcançar. Porque eu vou estar em sintonia com Ele. E estando em sintonia com Ele, eu não vou pedir o que eu não devo. Eu vou entender que eu receberei justamente e só aquilo que eu mereço e já posso ter, e já posso alcançar. E o Espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 6, nos fala sobre a oração. E ele nos diz assim, nesse pequeno trecho que eu retirei: percebe-se a eficácia e a ação da prece nos efeitos ou resultados obtidos. Os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma, iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Vocês perceberam a palavra que ele coloca ali no início? Ele diz assim: pela oração santificadora. É santificada por quê? Porque ela buscou a sintonia com o mais alto. Converte-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva. Ele nos diz que a oração nos ajuda a termos a cooperação. Ela não nos exime do trabalho, ela não nos exime do esforço da busca, da luta pela corrigenda das nossas necessidades. Ela nos ajuda, sim, estar na sintonia, e esta sintonia vai fazer com que nós sejamos colaboradores
colaboradores da ação da divindade, da ação de Deus nos fatos. E quando a gente se torna colaborador, a gente não espera que a cura para os meus males do corpo aconteçam, que a renovação da minha alma se faça pela intercessão da espiritualidade. Eu sou colaborador, eu vou pedir a eles sim a cura para o meu corpo, para a minha doença, eu vou pedir a cura para os meus males morais, mas eu vou atuar também. Eu não vou deitar na cama e dizer, Senhor, cura o meu mal, estou com problema X, e que se faça a cura. Não, eu vou buscar os médicos do plano físico, os exames, os remédios, a dieta correta. Eu não vou dizer, Senhor, faça de mim uma mulher melhor, moralmente evoluída. Não, eu vou procurar estudar e vou procurar praticar o que eu estudo. É cooperação, é troca. Aí faz uma diferença. É estar em sintonia para que a cooperação se estabeleça. Em Vivendo o Evangelho, o mesmo Espírito André Luiz tem uma outra página que ele diz, pedir e fazer. E ele diz assim, orar e pedir ajuda significa fazer pelo menos alguma coisa. Deus socorre com a água, mas cabe a você beber. Muito interessante, não é? Então, quando eu oro, quando eu solicito a intervenção de Deus, da espiritualidade maior, dos seus mensageiros, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que estar em busca. Vejam como encaixa perfeitamente com a colocação dele no livro anterior, no Missionário da Luz. Para que essa prece, para que essa oração tenha eficácia, eu preciso fazer pelo menos alguma coisa, ele nos diz. E dá um exemplo muito simples. Deus socorre com a água, mas se eu não beber, Deus, a espiritualidade, tem nos socorrido com essas páginas, com essas mensagens, com esses ensinamentos. Mas se eu não começar a tentar fazer essa reforma dentro de mim, eles não poderão fazer nada. Pensemos nisso. E no item 6, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a seguinte colocação. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo através das leis eternas. Nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Nós sabemos disso. Afinal, é Deus, é o Criador. Nós sabemos que Ele tudo rege, que não cai uma só folha sem o conhecimento dEle. Nós sabemos que Ele conhece as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas possibilidades, as nossas necessidades, sabemos. Mas por isso,
não podemos e não devemos pedir? O que será a prece? Ela é só um momento de pedir, de dizer para Deus o que eu necessito? Ou ela é muito mais? Aí nós vamos ver novamente em André Luiz, no livro Ação e Reação, no capítulo 19, ele fala de sanções e auxílios. E olha o que ele diz nesse pequeno trecho, muito interessante. A prece é sempre um atestado de boa vontade e compreensão no testemunho da nossa condição de espíritos devedores. Deus conhece as minhas fraquezas, conhece a minha necessidade, mas quando eu me ponho em prece, eu estou atestando para Deus a minha boa vontade da mudança. Eu estou atestando que eu já compreendo que Ele é o Pai, que Ele tudo determina, que sem a ação dEle nada irá acontecer. Ou seja, eu estou tendo um gesto de humildade, de reconhecimento de que Ele é o ser criador e que eu sou o aprendiz na caminhada, mas que estou disposta a vencer a mim mesma. E por isso necessito e peço humildemente que Ele esteja ao meu lado. Porque Ele estar ao meu lado é muito importante para mim. E continua André Luiz. Sem dúvida, não poderá modificar o curso das leis, diante das quais nos fazemos réus, sujeitos a penas múltiplas, mas renovamos-nos o modo de ser, valendo não só como abençoada plantação de solidariedade em nosso benefício, mas também como vacina contra a reincidência do mal. Nós sabemos, por tudo que já estudamos, que estamos com uma reencarnação planejada. Tudo que deveremos e necessitamos passar já foi planejado. Nós sabemos que isso não vai ser mudado, mas nós sabemos que poderemos ter mais força para vencer a essas provas, a essas dificuldades, se nos mantivermos em sintonia, ligados ao mais alto. E André Luiz continua. Além disso, a prece faculta-nos aproximação com os grandes benfeitores que nos presidem os passos, auxiliando-nos a organização de um novo roteiro para a caminhada segura. Quando eu busco a prece, eu estou abrindo um canal de boas energias. Eu estou me aproximando de todos os enviados de Deus, de todos os colaboradores, daqueles que, no planejamento reencarnatório meu, apostaram que ia dar certo. Naqueles espíritos familiares que estão sempre prontos a me apoiar, a me induzir a boas questões, a passos melhores.
Então a prece, ela é muito, muito eficaz, mas ela precisa ser prece, ela precisa ser oração, ela precisa ter sentimento, verdade. E na revista Reformador, eu encontrei um artigo intitulado Mecanismo de Ação da Prece. E ele começa dizendo assim: há leis naturais imutáveis, sem dúvida que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu entendimento e inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ou no outro sentido, seus atos têm, para ele mesmo e para os outros, consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que o escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não destrói a lei do movimento que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento à sua vontade. Pois é, portanto, que Deus aceita a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinadas sempre essa anuência à sua vontade. Vamos dar uma paradinha. Então aqui eles deixam claro que Deus, quando ele atende a um pedido, não significa que ele vai atrapalhar, mudar toda a lei. Não. As leis continuarão, mas é a necessidade no entendimento de Deus daquele pedido ser aceito. E vamos prosseguir que vai ficar mais claro. Observa-se então que, em matéria de atendimento das necessidades humanas, o futuro não está previamente definido. E mesmo Deus, sabendo do que realmente necessitamos, há a possibilidade de que Ele atenda a sua rogativa, aquecendo a um desejo formulado em uma prece, desde que legítimo. Então, Deus, como tudo pode, ele pode atender aquele pedido, mas tem que ser um pedido legítimo. O que é um pedido legítimo? Vocês já se perguntaram? Será que aquele meu pedido, ele tem um embasamento real? Será que esse meu pedido, como ele lembrou no início do texto, esse meu pedido não vai interferir na vida de outras pessoas? Na ordem das coisas?
ele é realmente legítimo? E aí, Leon Denis, o grande Leon Denis, no livro Depois da Morte, analisa que a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil e muitas vezes fecunda. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus. Quando eu entro em prece, quando eu quero falar com Deus, eu tenho que sair deste corpo, dessa clausura, me direcionar a Deus, expandir-me em direção a Deus, ao mais alto. Lembra do nosso estudo lá, da pegada do mestre? Entrar em oração, estar com o mais alto. Ele diz que é um colóquio. É, por excelência, o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Então a prece é o meu refúgio. Na prece eu vou estar junto de Deus, eu vou me colocar no colo do Pai, mostrando-lhe toda a minha dor, toda a minha mágoa, todo o meu sentimento. Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero, quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio dos seus males? Quem de nós, nas horas de grande dor, nas horas de grandes decisões, tendo esse entendimento que a doutrina já nos trouxe, que Jesus nos trouxe, de que temos um Pai amoroso, misericordioso, justo e bom, não corre para o colo para pegar o consolo, o alívio e a calma. Quem conseguiu sair mais desesperado do que quando chegou neste colo? Creio que ninguém. A não ser que não tenha realmente estado em prece, em sintonia, de encontro ao mais alto. E Leon Denis continua no livro Depois da Morte. Um diálogo misericordioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. A alma expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio, indulgência. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde: vou parar aqui para a gente conversar um pouco. Ele diz que é um diálogo misterioso que se estabelece entre a alma e a potência evocada, onde a gente se expõe. E ele afirma que no santuário da minha consciência a voz vai responder.
E continua. É a voz daquele donde dinama toda a força para as lutas desse mundo, todo bálsamo para as nossas feridas, toda luz para as nossas incertezas. Essa voz consola, reanima, persuade, traz-nos a coragem, a submissão, a resignação estoica. Olha quanta coisa a gente absorve quando entra em sintonia, quando se coloca nesse diálogo. Muita coisa. Consolo, revigor, coragem, submissão, resignação. E ele prossegue. E então erguemo-nos menos tristes, menos atormentados. Um raio de sol divino luziu em nossas almas, fez despontar nela a esperança. Não é assim que você se sente quando realmente ora, quando realmente se coloca diante de Deus? Pense nisso. Numa questão de ilustrar, eu trouxe aqui para vocês o livro que eu estou lendo, No Rumo ao Mundo de Regeneração, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Eles estão em excursão no hospital, onde as pessoas estão sendo atendidas por conta da pandemia que nós estamos vivendo, por conta do Covid. E aqui ele vem relatando nesse capítulo, esse aqui é o capítulo 6, aclarando os acontecimentos. Ele vem relatando que 13 exames foram feitos em pacientes para detectar se eles eram portadores de Covid ou não, e 8 eram. Que uma mulher de 30 anos ficou desesperada porque era diabética, entrou em desespero, né? Mas ele diz o seguinte: chamou-me a atenção um cavalheiro de aproximados 50 anos que mergulhou no silêncio da oração e entregou-se à providência divina, atraindo de imediato venerando espírito que o envolveu em vibrações de paz e de coragem. Os demais se deixaram dominar pelas lágrimas e algumas reclamações, exprobando o governo, denominando de negligente e transferindo a responsabilidade por encontrarem-se ali. Vou me deter só nesse pedaço. Vocês viram a atitude do Senhor, o que imediatamente causou. Ele foi envolvido pela espiritualidade, que lhe deu coragem, resignação. Esta é a atitude daqueles que creem em Deus. Esta é a atitude daqueles que conhecem a eficácia da prece. Aqui não diz que o Senhor pediu cura. Aqui não diz que o Senhor pediu para que o exame tivesse equivocado. Aqui diz que o Senhor simplesmente entrou em prece, buscou a sintonia com o mais alto e imediatamente foi envolto em coragem, em força e determinação. Ele se coloca diante de Deus
pedindo resignação, coragem para bem passar o que fosse necessário ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento. Só a título de ilustração. E para fechar o nosso estudo, eu trouxe aqui as palavras de Mahatma Gandhi. E ele diz assim: orar não é pedir. Orar é a respiração da alma. Tudo a ver com o que a gente já viu no Evangelho, né? Orar é a respiração da alma. Orar é colocar o meu sentimento nas mãos de Deus e aceitar o que for justo e merecido a este espírito encaminhado. Muita paz. Vamos então entrar em prece, buscando, Senhor, nesse momento, realmente nos colocarmos nos seus braços e te agradecendo por todo o entendimento que o Cristo Jesus nos trouxe, que a doutrina de luz nos trouxe, e te agradecendo por tamanha misericórdia, por profundo amor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por tudo isto que nos dá, por este recurso grandioso que é o de estarmos nos colocando no seu colo, não nos seus pés, mas no seu colo, no colo amoroso de um Pai de misericórdia, de bondade, de justiça, que nos acolhe imperfeitos, que nos ajuda a compreender a nossa pequenez, mas que nos revigora para nos sustentarmos as lutas que precisamos travar contra nós mesmos. Muito obrigada, Pai. E te rogamos, possamos nós ser testemunhos deste teu amor aqui na terra, para aqueles irmãos que ainda não compreenderam a tua grandeza, o teu profundo amor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada.